Brasileiro. E daqui a pouquinho a gente passa, para mim, para o grande jogo até aqui em 10 rodadas, Grêmio 0, Palmeiras 2. Flamengo é líder do campeonato e não pode mais ser alcançado nesta rodada. Pelo contrário, pode até ampliar a sua vantagem em relação ao Sport, que também será pauta do programa. A gente vai tentar entender o que aconteceu da saída do Nelsinho Batista para a chegada do Claudinei, por que o Sport arrancou assim, e tá aqui um arretado pernambucano, o Grafite, para tentar ajudar a gente a entender. O Palmeiras sobe para a 3ª colocação do campeonato, mesma pontuação do Cruzeiro. São Paulo cai para a 5ª posição. O Grêmio é 6º colocado e fecha a zona de classificação para a Libertadores. O Inter, o grande rival do Grêmio, está coladinho, bem na tabela também na metade de cima. Corinthians, Fluminense e Galo fecham os 10 primeiros colocados. O América e o Botafogo ainda estão na zona da Sul-Americana. O Botafogo também é pauta do Jefferson. A gente fala sobre isso no Seleção. Vasco, Vitória, Santos, Chapecoense, as equipes fora do Z4, Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, na zona do rebaixamento. O Fernando Diniz se diz ainda tranquilo para trabalhar, o Furacão entra na zona do rebaixamento, depois de mais uma derrota, e a gente fala sobre isso e justamente sobre a vitória do Sport ainda ontem, daqui a pouquinho. São Paulo e Inter 0-0, Vitória bateu a Chape 1-0, gol do Neilton, a gente mostra o gol daqui a pouco. Botafogo e Ceará empataram 0-0 num jogo muito ruim, o Sport venceu o Atlético Paranaense por 1-0, que golaço do Felipe Bastos. O Corinthians empatou com o Santos 1-1, é logo depois de Grêmio e Palmeiras a nossa pauta, o nosso assunto. Falaremos também de Cruzeiro e Vasco 1-1. Por que o Cruzeiro não faz gol? A gente tenta entender daqui a pouco. O Grêmio em casa, e vai mal em casa o Grêmio, apesar de ser o melhor visitante do campeonato, o Palmeiras bateu o Grêmio 2-0. Como dissemos, Paraná e Bahia, Fluminense, Flamengo, América e Atlético, para fechar a rodada de hoje do campeonato. Eu estou exagerando? Vocês também viram o Grêmio 0, Palmeiras 2 como um grande jogo? Ou... Foi um grande jogo. Teve outros jogos bons também. Eu acho que Palmeiras e São Paulo foi um segundo tempo jogo. Foi bom, né? Foi muito bom jogo também. Grêmio e Santos também foi um grande jogo. Grêmio e Santos. Assim, por um lado. Se pensar pelo a gente lembrava volume, ali, né? A gente lembrava no camarim, apesar eu gostei daquele jogo. Grêmio Atlético. 0-0. Atlético Paranaense lá no início, onde o Atlético bem tinha jogado. aquele... Tá muito falado naquele momento, né? De propor o jogo e tal. E o Grêmio jogou muito e anulou qualquer esquema da equipe do Atlético Paranaense. Eu gostei muito daquele jogo. Vamos aos melhores momentos, então, da vitória do Palmeiras. Eu que troca por qualquer um. O pessoal queria o Roger fora do Palmeiras. 2 jogos, 2 vitórias. De lá para cá, o Palmeiras subiu para a 3ª posição. Segue com a melhor campanha até aqui da Libertadores. Está nas quartas de final da Copa do Brasil. E vejam só o que é o futebol, né? Se o dirigente dá qualquer atenção... Olha o que o William fez. O William chutou 5 vezes a gol ontem. 2 na trave e 2 no gol, né? Para fazer o gol. Brincadeiro que jogou o William, que se junta ao Roger Guedes como artilheiro do campeonato. 6 gols para cada. Você falou aí, esse dirigente dá ouvidos ao torcedor. Tem muito dirigente que dá ainda ouvidos ao torcedor e não leva em consideração retrospecto, histórico... Paciência, trabalho, paciência, né? Nada. Infelizmente, a gente tem muito disso ainda aqui no futebol brasileiro. E quando a gente fala nessa situação, já a gente não tem como não lembrar o caso do Tite, né? No Corinthians, né? Sim. Se essa bola do Arthur entra no comecinho do segundo tempo, o jogo ganhava uma outra configuração. Não quero dizer que o Grêmio venceria ou empataria o jogo, mas era um momento crucial da partida, né? Aí o gol do William, o segundo, o Dudu jogou bem mais uma vez, bom passe para gol. O William não só carregou a faixa de capitão, como se encheu de moral, fez 2 gols de novo, já tinha feito 2 contra o São Paulo. E o que chama atenção é o fato de que ontem o Grafite sabe muito melhor do que a gente aqui, porque viveu dentro da área, né? O William, nesse papel dele de ser um atacante não fixo lá na frente, mas como ele incomoda, né? Por essa movimentação, a maneira de infiltrar, tá sempre muito bem posicionado, né, Grafite? Ele tem a liberdade de se movimentar em todo o setor ofensivo, né? Quando o cara tem que estar fixo na área esperando o cruzamento é mais complicado. E o William, ele tem muita mobilidade, ele tem força, mesmo com pouca estatura, ele tem força, o arranque dele, o primeiro gol, normalmente onde o goleiro espera aquele chute cruzado, ele deu no canto do goleiro, surpreendendo o goleiro do Grêmio. Ali também, né, Grafite? Ali era difícil, a maneira que ele estava era difícil, chutar cruzado. E o zagueiro estava chegando também. Grafite, eu vou te provocar. Eu vou te provocar. O centroavante, aquele grandão, Mário Gomes, Alemanha, manja?
Tá fora de moda? Hoje é a vez do Timo Werner. Hoje nem é tanto a vez do Borja, é a vez do William? Depende muito da maneira que a equipe joga, né? Que o treinador quer. Hoje, com esses alas que jogam assim, eu vivi um grande momento em 2016 no Santa Cruz jogando com esses alas, que era o Keno e o Arthur de um lado. Só que hoje o futebol pede muito mais mobilidade. O futebol hoje não tem espaço para aquele jogador que fica parado o tempo todo esperando a bola chegar. O jogador tem que saber sair, fazer 1, 2 toques, fazer uma tabela. Mas eles estão querendo que se extinga esse número 9 aí, tá? O esquema de jogo hoje, principalmente que joga na Europa, que todo mundo fala que é o padrão mundial, como é que se joga na Europa, hoje os treinadores estão abdicando de número 9. O Guardiola começou com essa cultura de não ter o número 9 fixo e muita gente está indo nessa... Era o Davi Villa dele, né? Davi Villa, o Alex Sanches. O Alexis Sanches. Hoje prioriza mais a saída de bola, com a bola no chão, tocando a bola, que não é aquele chutão pra frente. Isso, não tem mais. Aliás, até o Mano Menezes, é porque o mundo dá voltas e hoje ele tá lá com o Fred. Mas o Mano Menezes na seleção não convocava o Fred voando no Fluminense porque ele entendia que ele tinha um jogador a menos para marcar no meio campo. Porque o Fred tem que jogar por natureza próximo à área. Então, assim, a gente está falando de 7 anos atrás. Né? Futebol depois de 2014 mudou muito, né? Mudou muito. Ou seja, hoje é importante, é fundamental o atacante marcar. Ter a dinâmica de marcar, ter a predisposição de fazer isso. E o Fred vem de uma outra geração também. É difícil que uma outra geração entenda ou que tenha essa predisposição de marcar. E o caso do Fred, ele não tem nem físico para isso mais. Né? Ou seja, um jogador que prioriza ficar na área e só faz aquilo, hoje em dia certamente não viveria. Se a gente for pegar até dentro do que é o jogo, a fase que o André vive no Grêmio é algo para a gente também sinalizar, né, nesse ponto. Porque o próprio André reconhece que não está vivendo um bom momento em função do encaixe. Ele precisa ainda ter uma certa questão de sequência, de tempo, para poder entender melhor a mecânica de jogo proposta pelo Grêmio. Ele tem admitido que está sofrendo um pouquinho com esse encaixe, da maneira como o time joga. Você vê que o Renato, desde que ele chegou, no ano passado, né, com o Barrios, talvez o momento de que, preciso ter um cara lá na área e vou fazer o time jogar assim. Ele não abre mão hoje de ter esse número 9 ali na frente. Tanto que ele tem 3 hoje lá, né? André, Jael e Hernani. Os 3 com características parecidas. Só que hoje é um 9 que mais prepara jogadas do que propriamente finaliza. O Jael, o ano passado, se destacou bastante pelas assistências que ele fez, que ele vem fazendo. O André já não tem essa característica de ser um cara assistente, de preparar a jogada para os alas que vem aqui. Ele define mais, né, Grafite? Ele define mais. E hoje o futebol também se caracteriza muito o quê? Dos atacantes terem que marcar os volantes. Porque os volantes hoje que estão dando o ritmo de jogo. No Grêmio mesmo é o Maicon e o Arthur que dita o ritmo de jogo do Grêmio. Quem que vai marcar esses 2 jogadores? Porque os volantes da outra equipe estão marcando os meias. É melhor o William correr atrás deles do que o Borja, né? Eu joguei 2016 contra o Grêmio lá na Arena e o Milton Mendes pediu, Grafite, vai ter que marcar o Maicon. Eu fiquei o jogo todo marcando o Maicon. Nós empatamos 0-0 o jogo lá. Eu fiquei marcando o Maicon. Porque se eu deixasse o Maicon ditava o ritmo. Então os atacantes hoje, aí como você falou, o Fred não tem esse porte físico de ficar correndo atrás do volante. Ontem a jogada do Cruzeiro, que começou no gol, foi o Dedé que saiu jogando. Isso, verdade. Isso mesmo. Então, o futebol evoluiu bastante. Hoje não é só o camisa 10 que dá assistência. É os alas, é o volante que sai para o jogo. Então, isso dificultou para nós atacantes também. Nós temos que se adaptar ao futebol. Saber marcar, ter uma força física maior para marcar e ter força para chegar na área e finalizar. Para ser justo com o Borja, ele segue artilheiro do Palmeiras na temporada, ele tem 15 gols, o William tem 12. Acontece que os 2 últimos jogos do William, né, são para colocar o Borja lá na seleção, né? Poxa vida, caramba, eu aqui me preparando para a Copa do Mundo e o William lá voando, deitando o cabelo e fazendo gol. Olha só, são os 2 gols do William e gols na temporada, né? Olha como ele é rápido. 33 jogos, 12 gols. A média dele de gol nem é assim espetacular como, né, um grande centroavante do tamanho da história do Palmeiras pede. 0,36 por partida. É que ele tampouco é titular absoluto. Muitas vezes ele entra no decorrer da partida
E eu disse isso para ele aqui na semana passada, no começo da semana, numa entrevista ao vivo no Seleção, e faço sempre questão de repetir. Ele foi o menos badalado dos reforços atacantes do Palmeiras. O Keno chegou com muita pompa e merecida pompa, está jogando bola, inclusive, do Santa Cruz. O Borja, a maior contratação da história do Palmeiras. O Dudu, capitão e também muito disputado à época pelo Corinthians. O William chegou numa troca, né, com o Cruzeiro. Isso. E eu acho também, de todos o mais eficiente. Davidson também, né? O Davidson, que tinha feito gol no Real Madrid, no Barcelona. Barcelona. Cuca, né? Um pedido específico do Cuca. E seria a substituição natural da saída do Borja. Tanto é que o William vem jogando. Que é o estilo do Cuca, que é aquele jogador alto na frente, para ficar só... Chuta para frente, ele só raspa de cabeça. E o William é regular por onde passa, né? Não é que ele está bem. Ele foi bem no Corinthians, né? Foi. Depois teve É um jogador que joga nas 3 posições ali, né? Nas 4, né? Joga na direita, joga na esquerda, joga de centroavante, que está se aparecendo bastante, e joga um pouquinho atrás também. E hoje o jogador, atacante, tem que jogar tem que fazer essas funções. Não só o atacante, o jogador que consegue desempenhar algumas funções já sai ganhando no... É o caso do próprio Paquetá no Flamengo. O Paquetá nunca tinha feito o segundo volante e agora está fazendo. Ele era sempre do meia para frente, era mais meia, né? Tanto que se cogita em um caso de corte do Renato Augusto, por exemplo, na seleção, que o Paquetá seja o nome chamado. Exatamente por poder cumprir essa função. Essa polivalência de jogar em várias posições. Ontem o lateral do Sport contra o Atlético Paranaense foi o David, que é volante de natureza. Ele jogou de lateral direito. Então essa polivalência dos jogadores hoje ajuda. Voltando um pouco no negócio do Roger, Vilar. Daqui a pouquinho, informação ao vivo da Seleção Brasileira.